gente tem que lembrar que a criatividade também é muito incentivada por meio da leitura. E a leitura, ela muda a configuração de mundo de qualquer criança. E quando a gente está falando de leitura, eu estou falando de leituras diversas. E não só, eles falam assim, não, mas eu leio no WhatsApp, eu leio no Facebook, tá bom? Não, não tá bom. Porque você precisa ler histórias. Não estou dizendo Machado de Assis. Aliás, falando nisso, meninos, Walter, eu não sei se você sabe disso, não sei se o Fernando sabe, e se o pessoal que está ouvindo a gente sabe sobre isso. Mas, até o início da década de 90, no mundo, a gente tinha a categoria infanto-juvenil e depois a Aham, gente ia para a categoria adulta, tá? certo. Então, mais ou menos, é como se assim, quando eu, Stefânia, eu era adolescente, eu saí da coleção Vagalume, que eu li todos os livros, Uhum. eu saí da coleção Vagalume e já me jogaram com Machado de Assis. Mais ou menos é isso. Não Saí tem, lá não da tem uma droga da transição, né? eu saí lá da droga da obediência, do Pedro Bandeira, tal, e dos cara velha do diabo, aquela coisa toda, e já me jogaram lá pro. E aí, gente, Harry Potter entrou nesse gap. Ele Uhum. inaugurou uma nova categoria na literatura mundial. Harry Potter é o que a gente chama de jovem adulto. Apesar de ser vendido como literatura infanto-juvenil, ele é a literatura jovem adulto, que é o infanto-juvenil um pouco mais rebuscado. Aham. Tanto é que quando a autora foi tentar apresentar a história para as editoras, muitas disseram não. Perderam. Olha Ai, só. que Mal sabiam eles. que Você que dó. está bilionário aí hoje. Pois é, poderiam estar. Mas uma das coisas que eles mais ficavam em dúvida era assim, mas isso aqui é o quê? História infantil? Mas é história de bruxinho? Mas aqui esse tanto de coisa? Não dá. Então, assim, eles ficavam confusos. Aham. A editora que acabou acreditando e foi, né? E depois acabou vendendo os direitos para os Estados Unidos para outra editora, foi ela que realmente popularizou Harry Potter. Depois disso, veio uma leva. Hoje, o que eu mais tenho, os livros mais emprestados pelos meus adolescentes são desta categoria. Veio Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente, tudo isso foi vindo. A Verdade. Elite, Rainha Vermelha, todas essas sagas. O próprio Percy Jackson. Por exemplo, até o fato do Senhor dos Anéis ter sido feito na década de 50, bem antes de Harry Potter, mas ter se popularizado depois foi por esse motivo. Por quê? Porque nós trouxemos uma nova categoria, que até, inclusive, por exemplo, o John Green, que escreve normalmente romance, mas Uhum. ele veio agora com essa pegada jovem adulto, né? Então, uma pegada que a galerinha ali, a partir de 12 anos, consegue ler tranquilamente e os adultos gostam. Então, Aham. a gente diz nessa categoria, é uma categoria que pega os adolescentes e que pega os adultos. Por quê? Porque é um livro que vai ser de jovem adulto. Então, é uma nova categoria super bacana. Então, os alunos, as crianças, os adolescentes, eles gostam muito também de livros que têm o filme. A Sim, faz gente tem sentido. hoje um número muito grande de produções, né, cinematográficas baseadas em filme. É lógico que alguns deles emprestam o livro achando que vai me enganar. Aí, na hora Sim. de falar sobre o livro, ele conta. A primeira pergunta que eu faço é: o que você encontrou no livro que não tem no filme? Para começar, já Já bem, já. quebra no meio, aluno. Por exemplo, Extraordinário, que tem o filme, né? O Sim. Sim, livro sim. Extraordinário, que é lindíssimo, ele não para na minha prateleira, tá? Esse outro livro aqui que eu estava mostrando pra vocês, Sussurros da Meia-Noite, que é o livro que eu escrevi com outros autores, é um livro que também não para na prateleira, eu tenho 15 exemplares na sala. Por quê? Porque os adolescentes gostam muito de suspense e terror. Só que Uhum. normalmente eles não dão conta de ler It a coisa, sabe? Grande assim. Aham. Eles ainda não têm. Então, quando a gente escreveu esse livro com contos de suspense e terror. Os alunos gostam muito de livros de contos, crônicas, então contos de amor, contos de terror. Por quê? Porque cada história tem 10 páginas. Né? Então é isso. Então, de forma geral, os professores precisam incentivar a leitura, primeiro sendo leitores. Aí é um outro problema. Essa é a parte disso, né? Tem Essa é razão. uma outra formação que eu faço muito, né? Porque, gente, a maior parte dos professores até gosta de ler. Tem professor que não gosta, tá? Mas a professor até gosta de ler, mas ele diz que não tem tempo, que é Uhum. verdade. Mas
A gente precisa entender que a leitura ela é tão obrigatória na nossa vida de professor quanto fazer um semanário, montar um planejamento ou preencher o diário de classe. Só que essas outras atividades, elas têm uma data para entregar. Então, a leitura não tem data para entregar. Então, a gente acaba protelando. Então, este ano eu comecei, inclusive, com os professores mágicos, um desafio, que é o Desafio de Leitura 2021. Fica aqui o desafio para todo mundo. Qual é o desafio deste ano, gente? Ler 15 minutos por dia. 15 é o tempo que você fica no banheiro, galera. 15 minutos. Então, 15 minutos por dia, vocês vão ler este ano todos os dias. Então, esse é o desafio. Se alguém fizer, depois quiser entrar em contato comigo, ou só usar aí o @professores mágicos, eu vou saber e vou compartilhar. Então, os professores estão compartilhando as leituras deles lá, estão contando quais são os livros que eles gostam, que eles não gostam de ler. Então, por exemplo, aqui embaixo do Harry Potter, eu tenho 2 livros da série Bridgerton, que está na Netflix. Acabou de entrar o Bridgerton na Netflix, uma série que está fazendo maior sucesso, e ele é baseado nessa saga de livros da Julia Quinn. E a primeira temporada é do primeiro livro chamado Duque e Eu. Então, quando esse tipo de coisa estimula que a galera fala, gente, mas o livro da Julia Quinn é muito mais emocionante do que a série. E aí eles querem ler, né? Então eu tenho incentivado muitos professores a lerem. Eles precisam se apaixonar pela leitura para eles poderem passar essa paixão para os alunos. Outra coisa que eu digo para os pais, aí tá a dica, vocês dois não têm cara de serem pais ainda, mas para os pais que não estão nos ouvindo, às vezes os pais acham que é só importante ler livro para as crianças pequenas. Aí o seu filho tem 14 anos, você não vai mais ler para ele, mas o que você pode fazer? Ler com ele. Tanto para os pequenos quanto com os mais velhos, é muito importante que eles vejam um exemplo leitor. Não importa se tem 3 anos, tem 10. Você vai lá na sala e fala, não, agora é hora de leitura. Não, todo mundo vai ler. Você apaga a televisão, tira o celular, dá o livro para ele ler e você senta do lado e vai ler o seu livro. Ele vai reclamar no primeiro dia, vai espernear, fala que não quer, não sei o que, ele vai rodar o livro, vai jogar no chão, vai fazer sei lá o quê. Aí, gente, mas daí amanhã no mesmo horário você tem que fazer a mesma coisa, depois. Eu garanto para vocês que eles vão começar a ler. Só que para todo mundo. Imagina que máximo, um papai sentado lendo, a mamãe sentada lendo, a vovó, todo mundo que mora na sua casa, seus irmãos, cada um lendo. Então, por exemplo, Fernando, você falou que você tem um irmão mais novo. Então, imagina que legal vocês terem um horário de leitura. Você pega o seu livro e senta lá perto da sua mãe e do seu irmão e todo mundo vai ler. Isso é muito legal. E não só vai incentivar a leitura com as crianças, adolescentes e adultos. Gente, quanta mãe fala que não tem tempo, porque os filhos, né, sugam. Mas se ela é obrigada a ler o livro dela enquanto o filho está lendo dele, você concorda que ela vai ter hora para ler? Sim, faz 15 minutinhos, não precisa de muito. Ela tá gastando tempo com o filho dela, inclusive. Olha que máximo, não é demais, gente? Então, essa dica vocês têm que colocar em prática, que é o projeto de leitura 2021. Coloca aí 15 minutos, se der mais, lógico, 30 minutos. E eu vou dizer para vocês, agora na quarentena, eu tive experiências de 2 mães, né, diferentes, que leram toda a saga de Harry Potter para os seus filhos. Caramba. Uma mãe leu para a filha de 10 anos, todas as noites ela sentava com a filha e ela ia lendo, porque não é uma leitura tão fácil para a menina de 10 anos ler sozinha. Então, ela leu. E uma outra mãe leu para o filho de 12 e o de 6. O de 6 nem estava na dança no começo, mas ele acabou entrando, adorou, e que eles acharam que ele não ia ficar parado, né, ouvindo. Vocês imaginem, essas 2 famílias estão incentivando super a leitura, a ampliação de vocabulário, ampliação de divisão de mundo, tudo. Mas vocês imaginem que essas crianças, elas pro resto da vida, elas vão lembrar que na quarentena de 2020, as mães leram para eles toda a saga de Harry Potter. Não é demais? É sensacional. Demais. Então, assim, criação de vínculo, gente. Então, eu falo muito para os pais, criação de vínculo, vai pela leitura que vai dar certo. Vai. Ó, eu tenho esse livro, A Cara do Brasil, que é um dos meus mais novos livros, e eu trabalho nele a respeito de racismo. Eu falei um pouquinho para o Fernando.
E uma das palestras que eu mais tenho dado em instituições de ensino e grandes outras instituições é a literatura no combate ao preconceito racial. Então, quer dizer, como eu posso utilizar a literatura para falar de racismo? Como eu posso usar a literatura para falar de qualquer coisa, gente? Então, é isso. E não só abrir um livro e discutir o assunto, mas também o fato de simplesmente ter em casa ou na escola. As crianças precisam ter acesso, por exemplo, a personagens negros. E isso ainda não é uma realidade no Brasil. Nós temos 6% dos nossos livros com personagens negros no Brasil. É chocante e obsceno, na minha opinião. Por isso, nós temos que selecionar esses livros e levar para casa. E levar para a escola, né? Simplesmente para as crianças negras se identificarem e as não negras olharem e falarem, nossa, super normal, ok. Ela não vai mais acontecer como aconteceu com uma professora que eu fui dar formação, e ela disse que o filho de 4 anos fez a família passar vergonha, porque quando foi num restaurante, viu uma família negra com um menino de mais ou menos 12 anos, negro, de pele bem escura, e ele gritou, mamãe, olha o Saci. Nossa. Lógico que foi super constrangedor para todo mundo, e essa mãe veio me dizer, Stefânia, eu não sabia o que fazer. Eu falei, então... Ela falou, onde eu errei? Eu nunca ensinei ele a ser racista, nem nada do tipo. Não, mas ele nem sabia. Qual que é a única questão? Ele não teve nenhuma referência. O único personagem negro que ele viu na vida foi o Saci. Mas é que tá, por isso que nós temos que levar bonecos negros, bonecas negras para dentro de casa e livros cujos personagens são negros. É o mínimo que a gente tem que fazer.